Oi, amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Aqui quem tá falando é a Val Vieira e hoje eu tô trazendo pra vocês, depois de muito tempo, mais um Estude Vlog. Gente, quanto tempo que eu não trazia esse tipo de vídeo aqui pra vocês. Realmente só de uma tarde de estudos pra dar dicas e também pra motivar vocês. Pra quem não sabe, eu voltei nesse ano a estudar uma vida de vestibulanda. Sou vestibulanda agora de medicina oficialmente. Ano passado eu não estudei matérias de ensino médio, então agora eu tô voltando nesse ritmo de estudos aí bem intenso. E desde que eu voltei, tem muita gente lá no meu Instagram, @valvieira.st, que tem me pedido dicas de como conseguir construir uma rotina melhor, mais organizada, como conciliar a vida pessoal com os estudos, como conseguir estudar de uma forma mais rápida, mais efetiva. Então a ideia do vídeo de hoje é justamente a gente falar um pouquinho sobre isso, já mostrar minha rotina e já motivar vocês. Então, gente, falando sobre o meu processo de rotina de estudos, sempre quando eu começo a estudar, eu tenho um ritual: limpar meu cantinho de estudos e separar os materiais que eu vou usar para planejar a minha sessão de estudos. Eu não faço nada, absolutamente nada, sem organização e planejamento, senão as coisas não fluem. E uma coisa que eu tô adorando utilizar nos meus estudos realmente para planejar minha tarde são esses bloquinhos, essas folhinhas de organização do caderno inteligente. São muito práticas, principalmente para quem tem caderno inteligente, porque esses bloquinhos de anotação para você botar listas de tarefas, eles conseguem ser encaixados no caderno. Então, como eu só uso o caderno inteligente para estudar, eu consigo anotar tudo que eu tenho que fazer na minha tarde de estudos, no meu dia de estudos, e anexar ali para, à medida que eu for estudando, fazendo exercício e anotações, eu consigo controlar a minha evolução, né? O meu andamento na minha sessão. Eu acho isso muito interessante, acho muito prático, olha como fica bonitinho. Então, assim, gente, primeiro passo: nunca comecem uma sessão de estudos sem organizar o que você vai fazer. Às vezes a gente tem, isso vai acontecer, muitas matérias acumuladas, mas você tem que entender que você não vai conseguir desacumular muitas vezes todas elas em um dia só. Então você precisa ter essa mentalidade de: eu preciso separar o que eu vou ser capaz de estudar hoje, o que eu posso fazer hoje. Se você coloca toda uma lista de matérias acumuladas, que é impossível você desacumular em um dia só, você colocar todas elas na sua lista de metas do dia só vai te frustrar, porque no final do dia a probabilidade é que você tenha conseguido tirar metade delas de acumular, mas não vai conseguir desacumular todas. Isso vai te gerar uma sensação de frustração. Então eu acho que é muito interessante, sempre quando a gente for estudar, a gente pensar estrategicamente também no nosso emocional, porque isso é muito importante, é tão importante quanto a nossa disposição intelectual, é o nosso emocional também. Então sempre antes de estudar, organiza teus materiais e o que é possível você fazer nesse dia, sempre pensando assim. Já a segunda dica que tem me ajudado muito, principalmente pra mim, que agora tô numa rotina de cursinho, que eu tenho 2 frentes praticamente de cada matéria, ou seja, eu estudo 2 matérias de química, 2 de física, 2 de matemática, 2 de biologia por semana, porque são professores diferentes. E uma coisa que tem me ajudado bastante para otimizar meu tempo e otimizar meus estudos é ter um horário de estudos específico para estudar após as aulas de cada matéria. E esse horário, gente, ele não é um horário fixo mensal, ele é um horário semanal. Todo domingo eu vejo o meu quadro de horários que eu tenho do cursinho e eu faço, antes de cada aula do cursinho, no domingo, questões pré-aula, como eu gosto de chamar. Então, antes das aulas, no domingo, antes de começar minha semana de estudos, eu vejo todas as matérias que eu vou estudar no meu cursinho, e você pode adaptar isso para a escola, para o seu cursinho, enfim, como você quiser. Eu faço uma lista de todas as matérias que eu vou ter na semana e eu faço de 4 a 5 questões fáceis da matéria no domingo. Para que eu faço essas questões? Eu faço essas questões para ver o meu nível de dificuldade no conteúdo. Se eu não consigo resolver as questões fáceis, eu sei que eu preciso focar bastante nesse conteúdo, eu preciso prestar atenção na aula, preciso tirar um tempo para ler a teoria. Se eu acerto metade das questões, eu sei que já é um conteúdo que eu tenho um pouco mais de facilidade, então é um conteúdo que eu vou ter que ter menos tempo de estudo na minha semana do que aquele conteúdo que eu errei todas as questões. Da mesma forma, se eu acertar todas essas questões pré-aula, eu sei que é um conteúdo que eu tenho mais facilidade ainda, e só de assistir a aula da escola e do cursinho talvez já seja o suficiente. Então, a partir do meu número de acessos
acerto nessas questões pré-aula, que eu chamo, eu organizo quantas horas da semana eu vou dispor para cada matéria de o que eu chamo de estudo ativo. Se você tem aula na escola, tem aula no cursinho, você tem que entender que a maior parte do teu tempo de estudo lá é um estudo passivo, que a gente chama. Assistir aula, ler teoria. Mas o que é o estudo ativo? Estudo ativo, ele é o mais importante, que é você praticar questões, realizar exercícios, exercitar a interpretação de como esses conteúdos que você estudou na escola e no cursinho são cobrados no vestibular. É você corrigir questões, ver vídeos de resolução de questão, se auto-explicar a matéria. Sabe quando a gente faz explicando no espelho mesmo a matéria pra gente? Isso é o que a gente chama de estudo ativo. E é muito importante que na nossa rotina a gente tenha tanto ou mais estudo ativo do que o estudo passivo, que é assistir às aulas e ler teoria. Então, por que eu faço essas questões pré-aula? E quem me ensinou isso foi a Sara do Método Questiona, que é maravilhosa para ajudar vestibulandos a se preparar para o Enem. Porque daí todo domingo eu consigo ver qual é o meu nível de dificuldade nas matérias e a partir disso eu disponho os meus horários estrategicamente para estudar mais o que eu preciso estudar mais. Tu concorda comigo que se você acertar 20 questões de uma matéria de matemática no domingo, nessas questões pré-aula, e você acertar só 5 de 20 questões de física, vamos supor, você precisa estudar mais física do que matemática naquela semana? Pois é exatamente por isso que eu faço essas questões pré-aula, para otimizar meu tempo de estudos e eu conseguir priorizar o que de fato é mais importante. Não faz sentido a gente ter um horário fixo de matérias se às vezes você vai ter conteúdos com mais facilidade e outros com mais dificuldade. Então, uma dica que eu deixo para você otimizar seu tempo de estudos, sentir que você rende mais e ter mais resultado é fazer esse planejamento semanal dos seus horários de estudo ativo, que normalmente é quando a gente faz em casa, né, após as aulas. E outra dica que eu deixo pra vocês, que tem me ajudado muito a manter equilíbrio na minha rotina e sanidade mental, o que é muito importante, é você priorizar momentos de lazer e momentos só seus, sem estudos. Ou seja, fazer um exercício físico, fazer uma yoga, um skincare, até o momento de leitura, momento de assistir série, tenha horários para essas partes de lazer, porque elas vão ser essenciais para que você tenha equilíbrio e não fique esgotado emocionalmente e mentalmente. Se você começar com um método e com um ritmo de estudos absurdamente intenso, eu te garanto que você não vai conseguir durar muito tempo antes de entrar em um colapso mental. Então, desde cedo, deixe nessa rotina horários específicos para os seus momentos de lazer, gente. E lazer, exercício físico, yoga, como eu falei, qualquer coisa que seja fora desse ambiente de estudos para dar um equilíbrio na sua rotina e você não se esgotar. E por último, também, outra coisa que eu deixo muito de dica para vocês é que vocês tenham um cronograma de estudos com todas as matérias que vocês têm que estudar para que vocês consigam ter uma noção da evolução de vocês. É sempre bom você ter um controle se você já estudou, já leu a matéria, se já leu teoria, quantas questões você respondeu do conteúdo, para você conseguir ter um controle sobre os seus estudos. Just wait, it won't be too long till we arrive the coming day. E, gente, se vocês querem mais dicas sobre como ter de fato um estudo produtivo e eficiente, como conseguir construir uma rotina leve, produtiva e até mesmo prazerosa de estudos que dê tempo de você fazer tudo o que você quiser sem sobrecarregar a sua saúde mental, eu criei um evento chamado Rotina da Aprovação, um evento 100% gratuito que vai ser um workshop, uma aula ao vivo, em que eu vou dar dicas maravilhosas para vocês conseguirem criar um cronograma de estudos, como conseguirem estudar todas as matérias até o Enem, mesmo começando a estudar agora. Vou disponibilizar materiais gratuitos de organização para vocês e muito mais. Vai ser 100% gratuito, gente. Eu tenho certeza que vai ajudar demais vocês, que vai ser incrível. Vai rolar na próxima semana. O link para vocês participarem tá aqui na descrição do vídeo. E, gente, não esqueçam de se inscrever no canal, de deixar like no vídeo se vocês gostam de vídeos assim. Mal posso esperar pelo nosso encontro na próxima semana. E é isso, gente. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.